Boa noite, mais uma vez aqui ao vivo, diretamente pelos estúdios da Foco TV e também pela página do programa Palavra Franca. É uma noite mais do que especial. Nós vamos receber aqui hoje, gente, uma pessoa que é o símbolo da superação e também o símbolo do empoderamento feminino, por que não dizer, né? Ela que é formada em assistência social pela Universidade de Brasília, foi do sistema socioeducativo, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente em Valparaíso, coordenadora do projeto da Casa do Idoso. Essa que tem uma história, mestre, né? Ela é, gente, é uma das poucas, segundo o censo que nós temos da Codeplan de 2010, Valparaíso tem 60 mestres e eu estou aqui com uma delas, professora Maria Ivelônia. Boa noite. Boa noite, pastor Jaimilson. Quero aqui cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, dizer da satisfação de estar aqui e poder participar do programa Palavra Franca. Olha, gente, ela é da casa, porque o programa Palavra, quando começou, a gente começou num programa de rádio, né? E lá, quando a gente começou, bem lá no início lá do programa, a gente também, idealizado por ela, a professora Maria Ivelônia, a gente tinha o quadro Entre Elas, lembra, professora? O quadro Entre todo Elas, sábado. todo sábado. De lá para cá, a gente terminou mudando um pouco a estrutura do programa e da rádio a gente veio agora para TV Web. E é com muita alegria, professora, que a gente recebe a senhora aqui hoje. Já quero agradecer, né? Sei da sua agenda, que é uma agenda muito corrida. Mas agora, essa parte eu não falei na apresentação, mas eu vou falar agora. Hoje nós temos o privilégio de poder dizer que Valparaíso tem no Ministério da Cidadania, como secretária nacional de assistência social, a professora Maria Ivelônia, que ainda divide o tempo dela como coordenadora do curso de serviço social na faculdade Projeção. É isso mesmo, professora? E ainda divide o tempo também sendo esposa, Esposa, sendo mãe, sendo filha. olha aí. Cuidando das pessoas. Como é que é essa agenda da professora? Como é que é ser essa pessoa solicitada toda? Como é que concilia isso tudo, professora? Sou mulher. Mulher consegue conciliar várias agendas. Dá conta. Dá conta. Pessoa de fibra, né? Nós somos pessoas que nos acostumamos a ter que resolver diversas situações. Então, acho que quando fazemos o que gostamos, o que acreditamos, a gente faz bem. Então, consigo sim conciliar todas essas atividades. Tenho trabalhado incessantemente. Geralmente saio do ministério por volta de 22, às vezes 23 horas, né, lá. E hoje tive que sair um pouco mais cedo para estar aqui, é uma exceção. O celular estava resolvendo algumas situações, a gente acha que na sexta-feira vai ter um final de semana tranquilo. Agora já me avisaram que tem uma situação de alguns migrantes, né, no Brasil, e a equipe já está tomando aí as providências. A gente consegue administrar tudo isso, cuidando também da vida espiritual, pastor Jaime, porque isso é de suma importância, independente de nossas tarefas profissionais, comunitárias, nós precisamos também cuidar da saúde, né? Então faço também atividade física. Ainda bem tempo na agenda. Faço Muay Thai. Peraí, eu fiquei sabendo, você tá vendo Muay Thai, tá dando umas porradas também aí para poder desestressar. Faço Muay Thai e cuidando também da vida espiritual, sim, né? Por deixar, exemplo, hoje na hora do almoço, estava lá na igreja, fazendo. Acho que a gente precisa, tudo é planejamento. Quando conseguimos trabalhar por planejamento, a gente consegue administrar bem tudo. Eu, inclusive, aproveito, a gente aprendeu, ainda não sei se já atualizaram esse conceito, mas antigamente, quando a gente fez ainda, no tempo do Mobral ainda, é o meu tempo, gente, não é o tempo dela, com certeza. Mas a gente aprendeu que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e espiritual. Bom, no meu tempo era esse, né?
Mas hoje o pessoal parece que não está preocupando muito, não. Estão querendo fechar as igrejas, estão querendo impedir o povo de cuidar da sua vida espiritual. Mas essa não é a polêmica. Eu quero mesmo saber da professora Maria Velone. Professora, vinda lá de... É Picos, é isso mesmo? Lá de Picos, Piauí. Picos. Por que Brasília? Terra do mel. Lá tem muito mel. E tem também a terra, tem a cajuína, né? Tem a terra da cajuína, né? Por que Brasília? Como é que a senhora chegou aqui? Eu tive uma vida, como criança e adolescente, uma vida muito plena, assim, uma família muito bem estruturada, condição financeira boa, mas aí, num determinado momento da nossa vida, os meus pais tiveram problemas financeiros e, assim como vários nordestinos, nós viemos em busca de melhores condições. E Valparaíso foi a cidade que nos acolheu, né? Viemos para Valparaíso, foi essa cidade que nos acolheu, que fez com que eu conseguisse iniciar uma vida profissional. Então, por isso Valparaíso é uma cidade tão querida por Maria Velônia, né? Tenho também uma vida profissional, uma vida comunitária com relação a amigos, a pessoas que eu convivo, também em Brasília. Então, sou formada pela UNB, sou assistente social de formação. Estou há quase 10 anos na instituição de ensino Projeção, né? Muitos dos alunos que hoje são assistentes, muitos profissionais que hoje são assistentes sociais foram meus alunos, seja em Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, Distrito Federal. Temos alunos que estiveram estudando conosco e também sou servidora pública, sou servidora do Ministério, da Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Eu acho que algumas pessoas que estão nos assistindo sabem, eu me afastei um pouco mais das atividades do Projeção, diminuindo carga horária, porque eu tomei a decisão de ser candidata, pastor Jaime, eu fui candidata em Valparaíso de Goiás, na eleição passada, e em função disso precisei reorganizar a minha vida profissional. Então, eu também... Arrumar a agenda, né? Exatamente. Então, eu trabalhava no governo federal, no Ministério da Cidadania, pedi exoneração, também pedi licença de algumas atividades na Faculdade de Projeção para me dedicar totalmente a esse momento da campanha. Passado esse momento, voltei para a minha atividade na Secretaria de Justiça, né, no sistema socioeducativo. A minha lotação de origem é unidade de internação. Lá eu recebi o convite, poucos dias após retornar, recebi o convite para atuar como gerente. Fiquei um tempo como gerente socioeducativa. Oportunidade que tive ali de também ter alguns feitos. E aí, pastor Jaime, se me permite, eu quero fazer uma menção à professora psicopedagoga Núbia. A Núbia é uma servidora aqui de Valparaíso, e nós tínhamos lá na unidade de internação uma situação que envolvia os adolescentes precisarem fazer uma prova chamada Enseja, né? Que é quando o aluno ele está com uma defasagem da série, consegue fazer essa prova e organizar ali a vida escolar dele. Olha aí, que legal. Porém, nós precisávamos fazer uma espécie de cursinho, né, de preparatório para esses adolescentes. Liguei para a Núbia, contei da ideia. A Núbia, em questão de mais ou menos em torno de 6 horas, ela conseguiu mobilizar quase 10 professores voluntários. Olha só. Nós montamos uma turma de cursinho preparatório para esses adolescentes privados de liberdade.
e estamos aí muito ansiosos por essa prova do Enseja, porque eu acredito que será muito exitoso o resultado que eles terão. Que Então, legal. dizendo isso para dizer o quanto que as pessoas quererem ajudar o próximo, Sim. quantas pessoas terem esse espírito de colaboração, a gente pode fazer um mundo melhor, né? Então, eu estive esse período, mas aí recebi o convite para voltar para o Ministério da Cidadania. No primeiro momento, acreditava que estava voltando para ser diretora, cargo esse que eu já ocupei. Sim, sim. E aí, para minha grata surpresa, o Partido Republicanos, por meio dos deputados Júlio César e João Campos, eles entenderam que eu deveria ocupar, né, uma pasta que fosse ligada à área da assistência social. Sim, sim, sim. E eles fizeram uma recomendação para o meu currículo ser analisado. Meu currículo foi analisado e entenderam que eu preenchia os requisitos para ocupar um cargo de magnitude nacional. Olha só e que por bom. isso hoje respondo como secretária nacional de assistência social. Do Ministério da Cidadania, que tem lá, como chefe da pasta, também um republicano, né? Nós temos o nosso ministro João Roma. João Roma. É o deputado da Bahia. Né? Hoje, baiano, gente boa demais, né? Hoje está como ministro, tem um olhar muito atencioso para a área da assistência social. Ontem esteve comigo no evento da primeira infância, um gestor que tem um olhar atencioso para a primeira infância. Nós estávamos no seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância e ele estava lá representando o Ministério e acompanhando que eu fiz a palestra magna, ele acompanhou também. Também já é um feito nosso, logo que eu cheguei no Ministério, solicitar a ele que os trabalhadores do SUAS fossem, do Sistema Único de Assistência Social, fossem público prioritário para vacinação. Porque nós sabemos, pastor Jaime, que nessa pandemia, tanto os profissionais da saúde quanto os profissionais de assistência social foram os que ficaram sempre na linha de frente. Sim, sim, sim. Então, nós precisamos dessa vacinação prioritária, seja para cuidar dos nossos trabalhadores, seja para cuidar da população. Porque esse público sendo vacinado evita também algum contágio para a população. Excelente. O ministro João Roma entendeu essa necessidade, foi despachar com o ministro da Saúde e na live que fez com o presidente Bolsonaro, ele inclusive já mencionou essa busca pela priorização. Que bom, olha aí, que legal. É saber que quem está cuidando também está sendo cuidado, né? Exatamente. Muito cuidar bom. Do cuidador. Cuidar do cuidador, muito bem. É isso mesmo, temos que cuidar do cuidador. Gente, a professora Maria Velônio, que também já foi vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, a gente vê que o serviço social tá no sangue, né? Ela fala, ela exala essa questão do serviço social. Mas eu estou sabendo que como foi que a senhora decidiu ir para o serviço social? Era esse o projeto original? A senhora já nasceu querendo ser assistente social ou isso aconteceu no meio do caminho? Primeiro... Olha, gente, eu já botei ela aqui na parede, porque o programa é Palavra Franca, então a gente vai lá no fundo do baú, viu? A piauiense lá de Picos hoje vai contar aqui essa história. Como é que foi? A senhora já nasceu querendo ser assistente social? Não, Primeiro, é importante a presença dos pais na orientação dos filhos, sim, né? Sim. Então, os meus pais acreditavam que eu poderia colaborar com a sociedade sendo médica. Pera. O projeto original era para ser médica? Doutora Maria Velônio. O nome já combina, né? Seria médica. E aí eu fui crescendo nessa ideia de que eu seria médica e que eu seria uma médica pediatra, porque sempre me preocupou as crianças. As crianças, sim. Então eu falava,
falava, vou ser uma médica, vou ser pediatra. Vamos seguir o protocolo, médica e pediatra. E sempre gostei de dar aulas. Eu imaginava muito isso de ser professora. É algo que eu também realizei. Isso o projeto foi do início até o fim. Sim. E num determinado momento, meus pais sempre investiram muito na minha educação. Estudei em excelentes escolas, tive oportunidades de muito aprendizado. Só que quando chegou a época do vestibular, eu não tinha mais o desejo de ser médica. Como assim? Como assim? Tanta projeção, que diga-se de passagem, né? Aí no vestibular mudou de ideia. Foi. E eu fui fazer o vestibular. Quando chegou lá que eu fui fazer a inscrição, ao invés de eu me inscrever para medicina, eu me inscrevi para serviço social. Peraí, quem foi a voz que soprou ali no... De onde foi que a senhora pegou essa cola? Mudou na hora lá? Não, eu já tinha o desejo de ser assistente social. Mas só resolveu na hora. Na verdade, eu não podia dizer isso diante da família que tinha expectativa que eu fosse médica, né? Fez que nem Neemias, ela manteve silêncio, guardou segredo até a hora, né, necessária. É, isso mesmo. Na hora da inscrição, eu entendi que ali era o momento em que eu estaria decidindo toda a minha carreira profissional, todo o meu futuro, e que eu precisava estar fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu queria fazer. Aproveitar para falar para os nossos jovens. A carreira profissional da gente é o que nós vamos fazer em boa parte de nossas vidas. Então, é importante que seja um momento em que temos bastante tranquilidade para decidir. Falar também para os pais da importância desse diálogo anterior com os seus filhos, para que possam decidir algo que realmente lhes agrade. Porque você imagina, hoje já citei que tenho trabalhado, inicio por vezes 7h30, 8 horas da manhã, vou até 22h30. Meu Deus. E se eu estivesse fazendo algo que eu não gosto, né? Alguém já disse que quando a gente ama o trabalho, não trabalha, né? Se desfaz, se diverte, né, no trabalho. É o que, pelo jeito, a senhora fala que dá para ver no olhar que é o que está na alma dela, né, gente? Por isso que a senhora faz com tanto gosto. Faço com muito gosto. Então, eu fiz a inscrição para serviço social, fiz o vestibular e passei. Nessa época, pastor Jaime, ainda saía no Correio Brasiliense o nome das pessoas. No domingo... Peraí, mas... Tá, fez o vestibular, mas só para a gente entender porque pegou foi na beada. Nesse período, você já tinha comunicado ou você esperou para comunicar só depois do resultado? Só depois do resultado. Meu Deus, olha, tá ficando emocionante aqui o negócio aqui. Então, você fez o vestibular, esperou o resultado? Sim, vamos lá. Então, e aí a minha mãe estava muito ansiosa para comprar o jornal desse dia, né? Para ver a médica lá, né? A futura médica, né? Futura médica. Não fala um trem desse não, só. E aí ela viu a futura assistente social. Oi. Lá, escrito no jornal. Não, tem alguma coisa... Gente, saiu alguma coisa errada aqui, gente, né? Ou a grafia, ou então o departamento errou. E aí, a reação dela? Ficou triste? Foi daquele jeito. Ficou. Chorou. Como é que pode? Passou uns dias aí meio magoada. Como é que pode? A médica virou assistente social. Mas aí eu cumpri o papel. Porque qual era a ideia? A ideia era salvar vidas. Salvar vidas, cuidar de gente. Cuidar de gente, né? Então, eu cumpri a minha missão. Cuidar de pessoas. É o que eu faço hoje. Cuido de pessoas, salvo vidas. Inclusive, gente, ela tem uma experiência que eu vou até aproveitar o plano para tirar uma curiosidade aqui, ao vivo aqui, para dividir com vocês. Vocês lembram daquela tragédia lá em Brumadinho? O serviço social que atendeu aquelas famílias foi coordenado pela nossa entrevistada de hoje, a professora Maria Velone. Professora, como é que foi aquela experiência? Foi uma experiência marcante? Pastor Jaimilson, eu tenho muitas experiências marcantes na minha carreira profissional. Aqui em Valparaíso, por exemplo,
Eu tenho uma experiência de ter cuidado de 3 crianças que perderam a mãe, né? Ela foi vítima de homicídio, e o pai estava preso. Foi um momento muito marcante da minha carreira profissional. Depois, tive momentos marcantes na minha vida profissional no sistema socioeducativo e no governo federal também tive alguns momentos muito marcantes, sendo um deles essa situação de Brumadinho. Me foi confiado, né, como diretora, cuidar das ações que envolviam o Ministério da Cidadania. Eu fui uma das primeiras profissionais do Ministério a chegar a Brumadinho e era uma situação muito difícil. É mesmo, senhor? Muito difícil. Você vê uma cidade totalmente devastada, você saber que aqueles profissionais que estão trabalhando ao seu lado estão trabalhando porque são pessoas dedicadas, mas que estão com o coração partido, porque muitos dos seus entes queridos morreram naquele desastre. É muito complicado você passar como nós passávamos e pisava, né, sabendo que estava pisando em cima de corpos. Meu Deus. Com o passar dos dias, o cheiro também era muito forte, né, que você precisava transitar, resolver algumas situações, as pessoas em muito desespero, as famílias em muito desespero, as autoridades locais também. E aí aproveitar para dizer da importância novamente do ser humano, da solidariedade, das pessoas se voluntariarem para o bem. Nós tivemos lá muitas instituições do terceiro setor realmente envolvidas em colaborar. Muitas pessoas, muitas instituições, muitas igrejas, por meio da sua área social, né, ali das suas entidades sociais, colaborando. Me lembro um dia que chegou um representante de uma igreja e disse: eu quero colaborar e eu vou montar lá na igreja uma lavanderia. E foi montada uma lavanderia para cuidar dos uniformes dos bombeiros, porque era um trabalho muito intenso e eles nem sequer conseguiam ter como lavar os seus uniformes. E era muita lama, então assim, ficava muito pesado o uniforme. Sim. Então, às vezes pode parecer algo simples, mas que fazia toda a diferença na vida daqueles profissionais. Nós tivemos momentos lá muito difíceis, até hoje eu ainda, por vezes, escuto barulho. Nós estávamos num local, a gente chama no QG, né? Estávamos num local ali. É um acampamento era dentro de uma faculdade, sim, que era no começo da cidade. Sim. Ficávamos ali, todos os profissionais, mas era na parte de trás em que os helicópteros pousavam e botavam os corpos, sim, né, sim, que eles conseguiam resgatar. Então, aquele barulho do helicóptero pousando, ele ficou muito presente na minha mente, porque eu sabia, cada vez que eu escutava o barulho de um helicóptero pousando, eu sabia que era um corpo que estava chegando ali e que uma família ia começar a se desesperar, ia começar a chorar, tendo a certeza que o seu ente querido tinha falecido naquela tragédia. Então, assim, não foram poucas as vezes em que eu tive que me afastar e, por ter a fé, né, por professar uma fé, eu me ajoelhava e orava e pedia para Deus para me fortalecer, porque enquanto profissional, enquanto alguém estava coordenando uma atividade, você precisa ter bastante controle emocional, sim, sim. Você precisa estar ali firme diante daquela situação para tomar decisões, né? Tomar decisões acertadas. Então, por isso que defendo tanto e acredito tanto
na importância de cuidarmos também da nossa saúde espiritual, que a gente possa manter o equilíbrio, para que a gente possa ser conduzido pela sabedoria e assim conseguir se utilizar do conhecimento técnico que temos. Sim. Porque se tivermos conhecimento técnico, mas não tivermos a saúde mental, o equilíbrio emocional, não vai conseguir usar todo esse conhecimento técnico. Como aplicar, né? Se não der conta de fazer, né? Então foram momentos difíceis, mas eu tenho certeza que colaborei com várias pessoas participando ali naquela atuação. Assistente social, gente, é um profissional que está perto das pessoas, né? E aqui em Valparaíso, eu me lembro agora de Brumadinho, mas agora aqui em Valparaíso, a senhora teve uma atuação bastante importante num processo que aconteceu no Pacaembu, que foi a retirada do lixão do Pacaembu. Isso não só marcou a história daquela comunidade, mas também a história de toda a nossa cidade de Valparaíso. E como é que foi? Parece que não foi muito fácil aquela operação, não, né? Foi bastante difícil, né? Primeiro porque precisava ser uma decisão de governo. Sim. Não é fácil, não é barato você tirar um lixão, porque você tem que pensar em estratégias de para onde vai. E eu trabalhei na gestão da prefeita Leda Borges, e a prefeita tinha essa decisão de tirar o lixão, uma vez que nós buscávamos que houvesse dignidade para a vida das pessoas, pela saúde delas, mas também porque nos incomodava bastante alguém dizer eu moro depois do lixão. Como se fosse uma referência, né? Então isso também passa por construção de cidadania. Além de todos os outros fatores que envolvem a questão econômica, que envolve a questão da saúde, infraestrutura, todas essas situações. E houve uma decisão política dessa retirada, só que se tem uma decisão política, mas precisa ter uma atuação técnica para que isso aconteça. Então, fizemos isso em parceria com outras secretarias, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente. Se tiver o meu amigo Márcio Melo, estiver nos acompanhando aí pelas redes sociais, Márcio Melo foi importante nesse processo. Ele, na época, trabalhava com o senhor Juarez Viana na Secretaria de Meio Ambiente, e ele foi alguém que esteve sempre ombro a ombro comigo, ali em todos os momentos. E, pastor Jaime, isso não foi tão fácil a situação, porque primeiro você precisa sensibilizar aquelas famílias que viviam o cotidiano em relação a serem catadores de lixo, né? Que sobreviviam daquilo ali. Materiais ali que eram possíveis de reciclar. Uhum. Só que nós tínhamos ali pessoas que eram atravessadores, pessoas que ganhavam dinheiro em cima do sofrimento daqueles catadores. Explorando a tragédia do... Exatamente. Então, foi todo um trabalho. Na época, eu cheguei a ser ameaçada. Fui ameaçada por alguns desses atravessadores que se incomodaram com essa atuação. Mas eu tinha essa proposta de de finalizar esse processo, e assim o fiz. Então, nós fizemos reuniões com as famílias, com a empresa, porque quando se contratou também uma empresa, ela precisa priorizar nas vagas de trabalho as pessoas que viviam ali economicamente dependiam, né, de catar os recicláveis, e nós precisávamos reunir com elas, precisava entregar os benefícios emergenciais, como a questão do aluguel, do gás, pagar a energia desse período de transição. E quero também saudar aqui os agentes de saúde, os agentes de saúde, em nome de vocês, agentes de saúde de Valparaíso, cumprimento todos os profissionais da saúde que estão vivendo
todo esse momento aí de enfrentamento a essa pandemia. Nessa época, precisávamos, por vezes, reunir em domingo, sábado, essas pessoas. Então, eu ligava para o agente de saúde do Pacaembu, do bairro Pacaembu, e ele rapidamente conseguia localizar todas aquelas famílias, colocava lá na escola municipal, eu ia fazer as reuniões. Sim, sim. Então, foi um trabalho feito em parceria. Acho muito estranho quando alguém diz assim que fez algo. Ninguém faz sozinho, né? Você faz de maneira colaborativa. As pessoas ali, cada uma tem o seu papel. Então, tem pessoas que eu estou citando o nome e outras termina que a gente não consegue estar citando o nome, mas foram muitas pessoas que estiveram nesse processo e contribuíram para que hoje o bairro Pacaembu, né, não precise, o morador do bairro Pacaembu não precise mais dizer que mora após o lixão. Que bom, que bom. Para quem não conhece a história, como a senhora está contando, acho que foi a coisa mais simples do mundo. Mas, pelo jeito, foi muito trabalhoso. Foi, muitos dias, isso demorou muitos dias, não é tão simples, né? Não é tão simples. As pessoas, elas não estão em prateleiras que você pega e Tira coloca daqui e põe ali. em outro lugar. Não é assim que funciona. Muito a gente bem. precisa fazer isso sob um planejamento. E só quem participou e conhece, né? E conhece. Eu quero mandar aqui um abraço aqui para o nosso amigo lá de Planaltina, o Reis, né? Planaltina de Goiás. Ex-prefeito de Planaltina de Goiás. Reis, é isso mesmo? Um abraço, viu, prefeito? Muito obrigado aí pela audiência e também para a primeira-dama, dona Adriana. Um abraço aí do programa Palavra Franca. Um abraço também, né, para as pessoas de Planaltina de Goiás. Tenho amigos lá, né? Tenho pessoas muito próximas, às vezes costumo ir para lá. Tem um lugar em Planaltina de Goiás que vende uma pamonha deliciosa. Vamos lá começar a pamonha em Planaltina, viu? Qualquer dia desse. Professora, interessante, a gente vê a senhora falando sobre a questão, experiências que marcaram, como essa do lixão, mas também tem mais coisa, gente. Ela, além de atuar na comunidade, ela também coordenou os trabalhos aqui da Casa do Idoso, né? Da implantação da Casa do Idoso. E tem umas histórias aí bem interessantes também, né? A casa... Primeiro, o Valparaíso não tinha uma casa de idosos municipal. Então, na gestão do prefeito senhor José Valdécio, né, se ele estiver aí nos acompanhando também, saudá-lo, nós tivemos uma situação em que um idoso cadeirante estava lá no Céu Azul, perto do colégio municipal do Céu Azul, na primeira etapa. E começou a aglomerar pessoas. E ninguém sabia quem chamar para resolver a situação. E costuma, não é só em Valparaíso, mas no Brasil, quando ninguém sabe quem vai resolver, aí chama um assistente social. Pronto, quem pode chamar? Assistente social, pronto. E nós fomos para lá, na época fui eu e um amigo, o Jorgival, pedagogo. Nós fomos para lá e foi só aglomerando pessoas e começou aquela agitação de qual resposta o governo ia dar. E nós não tínhamos para onde mandar o idoso. Na época, liguei para a dona Regina. Um beijo, dona Regina, se estiver aí nos acompanhando. Dona Regina é uma mulher de um coração enorme. Muito eu costumo dizer para ela que eu não sei como que ela consegue, dentro do corpo, carregar aquele coração tão grande. Dona Regina tinha uma creche no Anhanguera e eu liguei para ela, falei, dona Regina, tem um idoso, isso era uma sexta, já era de tarde, eu tenho que colocar esse idoso. Onde é que vamos colocar? Tem que dormir. Ela disse, olha, eu só posso depois que as crianças saírem. Aí nós colocamos ele no carro e ficamos rodando até a cidade. O final, o horário para poder levar ele para lá. Olha só, Aí gente. nós levamos, ele dormiu lá e
isso era um final de semana, quando deu no domingo, ela ligou e falou que eu tinha que tirá-lo, porque Meu na Deus do segunda céu. tinha que ter aula. As crianças de novo. Nós fomos buscá-lo, depois lá no Pacaembuzinho conseguimos uma instituição para colocá-lo, mas ali, pastor Jaime, eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa que Valparaíso ia ter um lugar para colocar idosos que não tivessem família. Sim. Eles teriam uma casa, eles teriam um lar. Então, na verdade, chama Casa de Idosos, é uma modalidade da assistência social que nós temos de casa-lar. Então, é uma casa-lar. Nós criamos essa casa-lar no Céu Azul. O primeiro lugar dela foi na terceira etapa do Céu Azul. Tivemos muito apoio na época, o prefeito José Valdécio. O secretário de assistência social era Valdir Gianesini, que é do jornal Despertar. Nos apoiou muito nessa situação, o Ministério Público, o Judiciário, tivemos várias pessoas nos apoiando, nós conseguimos recurso do governo federal, fizemos a licitação, eu sei cada móvel que foi comprado, eu participei de fazer a especificação de cada móvel, de cada situação. E aí inauguramos a Casa Lar. E aí eu tinha um desafio. Quem é que vai ser servidor? Quem vai trabalhar lá dentro? O pessoal que vai Quem vai atender cuidar lá, dos idosos? sim. E aí fui atrás da minha amiga Dona Argentina. Dona Argentina, servidora aqui de Valparaíso, trabalhava na Secretaria de Assistência Social. Eu disse, Dona Argentina, temos uma missão. Meu Deus. Temos que cuidar de idosos que não tenham família ou que estejam sendo vítimas de violência dentro desse ambiente familiar. E ela aceitou o desafio, foi conosco, a primeira pessoa que aceitou esse desafio. Olha só, foi que legal. conosco, esteve lá. Inclusive, se eu puder contar uma situação... Não, aqui tem que contar mesmo, vamos contar. Aqui é para contar. Eu morava no Céu Azul, ali na quadra... acho que ali é 123, se eu não estiver enganado. Ali perto Da praça? Perto da praça. Perto da praça. Uma casa de esquina. Hoje tem uma escola. Né? Como é que é o nome da escola lá? Hoje é Positive Plus, antes era Colégio Barbosa. Anota aí, ó, jabá depois aí pro Positive Plus, né? Depois vamos mandar o jabá. Então, eu morava ali era a minha residência, e na madrugada a Dona Argentina me ligou. E ela disse, minha filha, eu não queria incomodá-la, mas tem uma idosa aqui, ela citou o nome, e essa idosa está muito nervosa. Ela está muito nervosa, eu não sei como lidar com isso. Aí peguei o carro, pedi pro meu esposo me levar, né, muito tarde, era de madrugada. Ele me levou, chegou lá, eu entrei. E eu também não tenho nenhuma experiência em enfermagem, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Ela estava nervosa, agitada. E eu me lembrei que ela gostava de uma determinada música chamada Asa Branca. Ei, Goiás, Asa Branca, E ali você é das antigas, veio viu, aquela ideia. Eu disse, Dona Argentina, pega aquele sonzinho que a senhora tem. Ela tinha um radinho assim, um som que ela andava em todos os cantos, do Brasil para baixo. Pega lá, põe aquela música. Ela foi, pegou, colocou a música e eu disse para a senhora, eu falei, vamos dançar. Não, pera lá. Vamos dançar ao som de Asa Branca. Ao som de Asa Branca. Aí nós fomos dançar. Ela foi acalmando, foi começando a cantar a música. Depois ficamos ainda um tempo. Aí eu perguntei se ela queria já se deitar para dormir. Fomos lá, ela se deitou, dormiu. Quando ela dormiu, eu voltei para casa. Mas, assim, de muitas boas situações que eu passei dentro da Casa Lar para idosos, essa é uma situação que me marcou. Dona Argentina, um beijo, sou muito grata, senhora. Valparaíso
deve muito à senhora. A senhora cuidou já de muitas vidas, de muitas pessoas. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Mas nós temos muitas Dona Argentina em Muitas, Valparaíso, muitas, viu? muitas. Dona Argentina é moradora ali da Vila dos Carneiros. Sim, uma Uma... das figuras mais emblemáticas e quer também mandar nosso abraço. Um abraço, viu, dona Argentina? E faz, olha, um feijão tropeiro, que é uma delícia. Quando Esse formos feijão falar, nós vamos ver se é real mesmo, se ele é acontece mesmo. real, ela faz lá e de vez em quando me chama para almoçar lá no apartamento dela. Da próxima vez, Argentina, me chama que eu vou. Olha só, professora, que história interessante, né? E aí, do nada, veio lá a musicoterapia, resolveu o problema, e Eu tô aí achando que eu tenho que falar com o mestre Gilvan, né? Que ele que iniciou a a capoterapia. capoterapia tá aqui a mulher que iniciou a musicoterapia. Eu vou ter que fazer uma parceria. E justamente com que? Asa Branca. Quando eu vi Asa Branca, bater asa do sertão. Olha, me marcou essa música também, viu? Aí tem um outro extremo também da casa de idosos Tem ainda. outro lado, sim. Tem, ainda envolvendo uma Com a Argentina. dona Argentina, rapaz, a dona Argentina tá em todas. Qual foi? Pode contar. Pastor, eu cuidei, eu pensei a casa de idosos, porque assim, quando saiu da gestão do seu Zé Valdécio, começou a gestão da prefeita Leda Borges, nós tivemos uma oportunidade excelente de ampliar a casa lá. E a prefeita Leda Borges sempre teve um coração muito voltado para cuidar do lado social. Então, nós fomos para uma chácara lá na Anhanguera, Setor de setor Jacaranguera. de chácaras. É uma chácara que ela foi disponibilizada para a prefeitura. Inclusive, entramos com um processo e hoje ela é da prefeitura, Olha só. né? Ela é do município. E aí lá nós fizemos, compramos umas galinhas para fazer um criatório lá, fizemos uma horta, tivemos a doação de uma cachorrinha, que aí também ficou sendo ali A mascote. a mascote da casa, um ambiente muito Sim, sim, acolhedor para os bem. idosos. Então, nós preparamos tudo isso com muito carinho, não só eu, mas a Cássia, a Letícia, né, o Diogo, vários profissionais ali, e eu não estava preparada, eu não me preparei para saber que um dia, do próprio ciclo de vida, os idosos, algum idoso da casa ia falecer. Nossa. E aí um idoso faleceu. Eu fiquei muito arrasada. Muito, muito, eu fiquei muito arrasada. Eu não estava preparada. Todos os dias eu chegava, os cumprimentava, os que eram acamados, eu ia até o quarto, falava com eles. E eu não sabia o que eu fazia. E Dona Argentina chegou, que a mulher também tem hora que ela é firme, ela não alisa. Aí ela chegou e falou assim: minha filha, esse idoso, ele ia morrer, estando aqui ou não estando aqui. Chegou a hora dele. Mas você trouxe dignidade. Ele não morreu como indigente. Olha Ele só. hoje está numa casa, ele vai ter pessoas para estar no seu funeral, ele vai ter um funeral digno de uma pessoa, De um de um cidadão. cidadão, e você propiciou isso. Então, se levante, se arrume, que nós vamos para esse funeral. Olha só, Dona Argentina mandou ver. E aí fomos, né? Fernando da funerária, Fernando um parceiro, uma pessoa que tem, não sei se agora tem, mas na época era quem tinha um convênio com a prefeitura, sempre cuidando com muita dignidade desse momento de muita dor para as pessoas. Ele sempre muito respeitoso, cuidou ali de todo o auxílio funeral. E nós fomos, né? Nós fomos para lá. Na época, o secretário de assistência social era o pastor Paulo, Pastor né? Paulo, Pastor ex-vereador. Paulo, ex-vereador, hoje é chefe de gabinete lá com o deputado Júlio César, né? Então, ele também foi conosco. Então, é um momento em que eu também me superei, né? Sim, Porque, sim, sim. assim,
foi um momento de muita dor. E eu tive que superar aquela situação para conseguir estar naquele momento ali. Olha, histórias que o povo não, alguns não sabem, né? Mas que hoje estamos tendo a oportunidade de ouvir da professora Maria Velone, essa pessoa que realmente, a médica não ia dar certo não, tem que ser social mesmo, né? Mas faço parcerias com médicos, sou amiga de excelentes médicos, sempre em parceria. Cada um salva vidas da maneira que Que pode fazer, né? E não deixa de ser também uma medicina, né? Porque é a medicina da alma, inclusive, né? Cuidar de pessoas, né? Professora, vendo essa sua caminhada, né? A senhora também foi presidente do Conselho Municipal, né? Da Criança e do Adolescente em Isso. Valparaíso. E lá, do Conselho das Crianças, qual foi a experiência também que marcou? Eu estive, né, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Primeiro, um conselho que não tinha nenhum recurso, nós conseguimos deixar com recurso. Fizemos parceria com o Ministério Público e algum recurso que seria ali disponibilizado por conta quando as pessoas precisam pagar em pecúnia, Sim, né? sim, sim. Alguma Alguma situação lá, não estou multa, lembrando agora o indenização? nome jurídico. Precisava ter aqui o nosso doutor Lorinaldo, né, para lembrar de quais são esses nomes aí. Mas, enfim, Próxima vez agenda ele para acompanhar a pois é, para professora. acompanhar. E aí nós tivemos esses recursos. Outra coisa é que foi um momento em que conseguimos que o Conselho Tutelar tivesse equipe multidisciplinar, psicólogo, pedagogo e assistente social, porque não tinha. E quando estive presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, nós conseguimos, com apoio da prefeitura, da gestão, que tivesse essa equipe. Eu considero isso também como sendo Sim, importante. muito, muito O importante. Conselho Tutelar também não tinha carro próprio para o O Conselho. conselho. Então, toda vez que saía um prefeito e entrava outro, rompia o contrato de transporte, o conselheiro não tinha como fazer sua Ficava atividade. sem. E nós conseguimos a compra de um veículo para que o Conselho Tutelar pudesse ter um carro que fosse independente de transição de governo. Sim. Né? Então, consideramos isso também importante. Então, acredito que deixei marcado uma história ali à frente do conselho, e a ponto de que hoje, até hoje, quando é época de eleição de conselho tutelar, geralmente me chamam para fazer parte da comissão organizadora. Acredito que na penúltima eleição que teve, me chamaram para ser presidente da comissão de apuração, Sim. né? E isso é em nome da confiança que as pessoas têm no meu trabalho. Sou muito grata pelo respeito que os profissionais da assistência social, do Conselho Tutelar de Valparaíso têm. Quero aqui fazer uma menção ao Conselho Tutelar. Nós temos excelentes profissionais ali no Conselho Tutelar, em nome da Rose. Rose, em teu nome, conselheira, eu quero cumprimentar todos os conselheiros tutelares de Valparaíso de Goiás e do Brasil. Né? Também estive no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, de Conselho Municipal, tive a oportunidade também de estar no Conselho Nacional. Então, acredito que tivemos contribuições aí para as crianças e adolescentes de Valparaíso e do Brasil. Fazer menção também ao Zé Antônio, vereador Zé Antônio, na época era coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do PET, e nós fazemos parcerias Conselho Tutelar, PET e CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, porque Valparaíso, por conta da BR e por conta de algumas situações que envolvem o trânsito de caminhoneiros, nós tínhamos situações relacionadas à exploração sexual de adolescentes,
e também situações que envolviam trabalho infantil. Então, por vezes, nós fazíamos também algumas ações de sensibilização, na época também com apoio da Polícia Militar, e aí eu falo em nome do. Não sei muito as patentes, mas acho que é Sargento Godoy, né? Sargento Godoy Godoy. é meu amigo, então, Godoy, para mim você é coronel, é general, não sei, você é meu amigo. Então, Godoy também nos apoiava ali junto com a Polícia Nesse trabalho, né? Militar, nesse trabalho que nós fazíamos de enfrentar o trabalho infantil e de enfrentar a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. É. É uma história, né, de superação, é uma história até de referência, né, gente? Para você que está nos assistindo aí, esse profissional do serviço social tinha que ser bem mais reconhecido e valorizado, porque ele é que está lá na ponta atendendo, né, as pessoas necessitadas, no caso da senhora, as crianças, os adolescentes, né? E me vem aqui uma pergunta, porque a gente já também, nosso tempo já foi embora praticamente, mas me vem aqui nesse momento, gente, uma indignação, né? Porque estão agora tratando aí do caso aí desse garoto, esse menino, essa criança, o Henry, né? Que perdeu a vida brutalmente, e a gente fica vendo como que a humanidade está caminhando para uma degradação, né, professora? A que ponto chegar uma pessoa tem curso superior, tem nível superior, né? O que será que a senhora acha que aconteceu? Que uma criança daquela dali é, terminou perdendo a vida de uma maneira assim tão, sei lá que nome dá, brutal? O que a senhora acha? Eu penso que, infelizmente, esse não é um caso tão isolado. Nós temos muitos casos de violência contra crianças e adolescentes. No Brasil inteiro, em Valparaíso, nós temos casos muito tristes. Eu, como assistente social, já atendi casos muito perversos. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas para cuidar das nossas crianças e adolescentes. Nós não podemos falar de futuro, nós não podemos falar de uma sociedade melhor se nós não prepararmos as nossas crianças e adolescentes para serem os futuros adultos e construírem essa sociedade melhor. Então, nesse contexto de pandemia, também trouxe um aumento dessa violência contra mulheres e contra crianças e adolescentes. Nós precisamos discutir melhor, falar mais sobre como romper esse ciclo da violência. Eu acredito que esse momento de pandemia, algumas pessoas vão sair bem melhores e outras vão sair bem piores. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas ainda continuo acreditando que existe mais pessoas da corrente do bem do que pessoas que sejam desumanas, pessoas que estejam aí caminhando para construir essa desumanidade. Né? Gente, a professora Maria Ivelone, ela vai ter que voltar aqui, porque a gente nem começou, na verdade, e o tempo já foi embora, né? Já está aqui a gente já contando o espaço aqui de tempo aqui, mas a direção já disse que foi embora, né? Professora, antes da gente terminar, um bate e volta rapidinho, só para a gente conhecer mais um pouco da professora, e se é a pedido, viu? O pessoal sempre pede essas perguntas que são de cunho bem pessoal, e a gente faz assim bem divertido, que é para a entrevista ter mais essa pitada de ter a cara da entrevistada, né? E hoje, já agradecendo a senhora pelo seu tempo aqui hoje com a gente e dizer que o programa Palavra Franca está aberto para a senhora voltar aqui e depois falar. Hoje falamos da senhora, mas depois a gente quer falar das ações da sua pasta. Aí a senhora vai ter um programa só para falar das ações da sua pasta e ali da secretaria que a senhora está à frente, ok? Mas hoje o povo quer saber. Eu vou fazer umas perguntinhas bem pessoais e eu vou pegar ela de surpresa, gente. Isso não estava combinado, porque o programa aqui é Palavra Franca. É isso aí, muito bem. Professora, um livro que é assim, aquele livro que a professora tem
de cabeceira e que a senhora pode dizer, não, esse eu recomendo? A Bíblia. Opa! Na lata! Essa daí não perde tempo não, né? Muito bem, parabéns. Leia, viu, gente? Esse aí é fenomenal. Um prato da sua preferência. Esse é difícil. Eu gosto muito de comer, mas eu gosto de uma galinha caipira. A senhora gosta de comer, rapaz. Nem parece, né, gente? Nem parece. Deve ter. Mas tá fazendo Muay Thai, pode comer bastante galinhada, né? Uma música, professor, uma música que diz assim, não, essa música aqui tem a cara da Maria Velônia. Gosto muito de MPB, gosto de música gospel. Não sei se tem assim uma música, mas então vou falar de Asa Branca. Asa Branca! Quando olhei a terra ardente, bate asas. A mulher tem conhecimento, gente. Mas isso não é do tempo dela, não. Essa Constance, ela escutou a música. Professora, nessa mesma linha, para a gente conhecer um pouco mais da senhora, uma frase que define e diz, se não tudo, mas pelo menos diz bastante sobre a pessoa da Maria Ivelônia. Uma frase de Maria Ivelônia. Cidadania se constrói. Olha, parabéns. Nada mais é do que a personificação da missão dela, né? Da missão, da profissão, da formação e dessa função que está no sangue, né, gente? Professora Maria Ivelônia, nosso muito obrigado. Suas considerações finais e se dirige aí agora ao seu público. Certamente hoje eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Já batemos o recorde de hoje de audiência. Por favor, seu momento. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de aqui estar, agradecer ao senhor pelo convite, né, muito honroso, participar do programa Palavra Franca, né, ver o crescimento desse programa, ver o quanto ele está se desenvolvendo. Quero agradecer aos jornalistas de Valparaíso, jornalistas do estado de Goiás, que têm me apoiado bastante com essa minha nova missão. Profissionais sérios, profissionais que têm o intuito de levar informação para a população e que têm me procurado, me entrevistado, têm buscado falar das ações que o Ministério da Cidadania, que a Secretaria Nacional de Assistência Social tem feito pelos brasileiros. Então, muito obrigada a todos vocês. São vários jornalistas que nós temos aqui, mas em nome de Silvestre, eu quero parabenizar todos os jornalistas do estado de Goiás e do Brasil. Em nome de Hélio Porto, eu quero aqui fazer o agradecimento aos jornalistas de Valparaíso. Quero agradecer também a audiência, né? Durante todo o dia as pessoas me passando mensagem ali, vou estar te acompanhando na live, né? Então, muito obrigada de coração por vocês estarem aí nos acompanhando nessa live. Agradecer meu esposo que veio aqui para o estúdio me acompanhando, a minha mãe que também está aqui comigo. Agradecer de coração mesmo por todo esse apoio e posso deixar uma mensagem? O momento é seu, professora. Ok. Dizer para as pessoas, né, que possamos ser essa corrente do bem, que possamos ser luz na vida das pessoas. Ainda o programa não deu tempo de falar, né, sobre algumas situações desumanas pelas quais eu passei. E uma delas foi, durante a campanha, eu ter que conviver com a desumanidade de algumas pessoas perversas que nem nos conhecem e começam a falar mal, começam a fazer insinuações ou afirmações inverídicas. Isso também é desumano. Pessoas que, ao final do dia, o único saldo que tem é ter feito mal para as pessoas. Então, que possamos fazer a corrente do bem e que o número de pessoas que são luz, o número de pessoas que ajudam uns aos outros sejam bem maior, porque aonde existe luz, há treva, né? As trevas elas não resistem. Então,
Então, sejamos luz na vida das pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada, pastor Jaimilson. Obrigada ao programa Palavra Franca. Obrigado, professora. Gente, essa foi a entrevista da sexta-feira de hoje com a professora Maria Velônia, a nossa secretária nacional de assistência social, que certamente vai voltar aqui para falar dos seus projetos na sua parte. Me despeço aqui deixando um abraço a todos vocês pela audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. Até semana que vem. Lembrando que se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal.